Nesse vídeo, você verá sobre a rotina Manutenção de cheques recebidos. Para acessar esse recurso, vá até o menu Financeiro, Cheques recebidos, Manutenção de cheques recebidos. Nessa parte da tela, você pode definir os filtros por estabelecimento, por pessoa, portador, pelos dados do cheque e por datas. Para esse exemplo, vamos usar o filtro por data de emissão. Depois de preencher o filtro conforme deseja, para carregar as informações, clique no botão Executar. Feito isso, nessa parte da tela, serão listados todos os cheques conforme o filtro informado. Aqui na primeira guia, vai aparecer todos os cheques que estão em aberto e através dessas opções será possível definir o que será feito com esses cheques. Se vai ser baixado, compensado, excluído, acertado ou transferido. No caso dessa opção excluir, só vai permitir excluir um cheque se ele foi cadastrado manualmente no sistema. Quando o cheque foi recebido de uma venda ou de um recebimento de duplicata, por exemplo, não será possível excluir. Com relação à baixa de cheques, você pode fazer de duas formas. Uma opção seria fazer direto a baixa do cheque utilizando essa opção. Dessa forma, ao salvar, o sistema já vai movimentar o financeiro e o portador que estiver vinculado ao cheque. E o valor sai dessa guia Cheques em Aberto e vai para a guia Cheques Baixados. Outra opção seria fazer a compensação do cheque e depois a baixa. Essa opção é utilizada para quando o cheque foi enviado para o banco, porém o valor ainda não foi confirmado na conta. Então, basicamente, a diferença entre o baixar e o compensar é que na compensação não irá movimentar o financeiro. O cheque apenas vai mudar dessa guia de cheques em aberto para essa guia cheques em compensação. E só vai movimentar o financeiro quando baixar o cheque através dessa opção da guia cheques em compensação. E se utilizar direto essa opção baixar, o sistema já lança direto o valor do cheque no portador. Algumas empresas preferem baixar o cheque por aqui, outras preferem controlar primeiro a compensação e depois a baixa. Se você tiver alguma dúvida sobre qual opção deve ser utilizada, verifique essa questão com o seu supervisor. Lembrando que tanto na baixa como também na compensação é possível estornar e também devolver o cheque. Então aqui na guia Cheques Baixados tem a opção estornar e devolver, e aqui na Cheques em Compensação também tem a opção estornar e devolver. Quando você utilizar a opção estornar, o cheque volta para a guia Cheques em Aberto, ou seja, ele volta a ficar pendente. Lembrando que cada vez que você utilizar alguma dessas opções de devolver, estornar, baixar, compensar, sempre para que esse processo tenha efeito, você precisa clicar no botão salvar. Então, por exemplo, se você quiser estornar algum cheque baixado, marque a opção e clique no botão salvar. Observe que esse cheque agora vai retornar para a guia Cheques em Aberto. Vamos baixá-lo novamente, apenas para ver como ficaria o processo de devolução do cheque. Então, aqui na opção devolver, antes de salvar esse processo, você precisa informar uma linha de devolução desse cheque. Essa informação normalmente ela vem no carimbo que foi utilizado pelo banco no cheque. Apenas para exemplificar, vamos usar a linha 11, que se refere à insuficiência de fundos. Depois de colocar essa informação, clique no botão salvar para concluir o processo. Com esse procedimento, o cheque agora vai aparecer na guia Cheques Devolvidos. Para carregar as informações, clique sempre nesse botão executar.
Aqui na guia cheques devolvidos, você pode desfazer essa devolução, reapresentar, ou seja, enviar novamente o cheque para o banco, acertar ou transferir. Nesse exemplo que lançamos, o cheque ele foi devolvido por insuficiência de fundos. Vamos supor que você entrou em contato com o cliente, explicando que o cheque foi devolvido, mas agora o cliente pediu para reapresentar esse cheque, pois agora ele tem saldo na conta. Quando isso acontecer, marque a opção Reapresentar e clique no botão Salvar. Com esse tipo de procedimento, o cheque volta para a guia onde foi registrada a devolução. Se a devolução foi registrada aqui na guia Cheques Baixados, o cheque volta para essa guia. Se a devolução foi registrada aqui em Cheques em Compensação, o cheque vai voltar para essa guia. Na guia Cheques Devolvidos e na guia Cheques em Aberto, você encontra a opção de acertar o cheque. Com esse recurso, é possível acertar de outra forma com o cliente. Pode ser que o cliente opte, por exemplo, por pagar em dinheiro esse cheque. Nesse caso, você precisa marcar a opção Acertar e em seguida clicar nesse botão Pagamentos. Dessa forma, você pode acertar esse cheque com o cliente em dinheiro ou cartão, por exemplo. Lembrando que se por algum motivo você precisar acrescentar nesse acerto algum desconto ou alguns juros, você pode utilizar esses campos. Nesses primeiros campos é o valor em reais e aqui os valores em porcentagem. Basta digitar os valores e clicar no botão Aplicar. E ao clicar no botão Pagamentos, você terá o valor do cheque junto com o valor dos juros. Observe que esse cheque, por exemplo, ele é no valor de 185, foi acrescentado juros de R$10, então ele ficou no valor de 195. Vamos supor que você vai acertar com o cliente em dinheiro. Feito esse procedimento, é só clicar no botão Salvar. Lembrando que esse procedimento também pode ser feito aqui na guia Cheques Devolvidos, pois aqui também tem a opção Acertar. Quando você utiliza essa opção de acertar, tanto aqui como na guia Cheques em Aberto, o cheque será automaticamente baixado, então ele será transferido para essa guia Cheques Baixados. Lembrando que aqui no Cheques Baixados, você também tem a opção de estornar e devolver. Ou seja, você pode desfazer essa baixa, esse acerto. E na guia Cheques Devolvidos e Cheque em Abertos, também tem a opção de transferir. Caso a sua empresa possui outras filiais, é possível transferir o cheque de um estabelecimento para outro. Para fazer isso, marque a opção de transferir, depois informe nesses campos para qual estabelecimento e portador o cheque será transferido. Então vamos supor que esse cheque que está no estabelecimento 1000 vai ser transferido para o estabelecimento 2000 e para o portador 1 do estabelecimento 2000. Depois de digitar essas informações, clique no botão Salvar. Feito isso, através dessa guia Cheques Transferidos, é possível conferir todos os cheques que foram transferidos. Então aqui já aparece o cheque que transferimos para o estabelecimento 2000. Inclusive, nessa coluna, é possível verificar para qual estabelecimento ele foi transferido. E se precisar desfazer essa transferência, é só marcar essa opção e clicar no botão Salvar. Lembrando que os cheques eles sempre estão vinculados a um portador. Quando for necessário baixar o cheque em outro portador, você deve utilizar esse campo. Por exemplo, vamos supor que esse portador 1 é o caixa ou cofre da empresa. Isso significa que ele está em posse do caixa da empresa. Vamos imaginar que esse cheque foi depositado em uma conta bancária, por exemplo. Então, nesse caso, ele teria que ser baixado em outro portador, não no portador de caixa da empresa. Nesses casos, você marca a opção Baixar ou Compensar e nesse campo informa
em qual portador que será baixado o cheque. E ao clicar em aplicar, observe que o portador do cheque já é alterado. E ao clicar em salvar, o sistema vai movimentar o valor desse cheque no portador que foi selecionado. Nessa parte da tela também é possível inserir um número de depósito para quando for compensação de cheques, data de lançamento e pessoa. Por padrão, cada cheque está vinculado a uma pessoa. É possível verificar qual que é a pessoa vinculada ao cheque através dessas colunas. Porém, quando outra pessoa fazer o acerto do cheque, você pode colocar essa informação através desse campo. Dessa forma, ao salvar esse processo, o sistema vai registrar que esse cheque foi acertado por outra pessoa. Lembrando que quando você utilizar esses campos, é necessário que você clique no botão Aplicar para essas alterações terem efeito. No caso dessa guia Cheques Pré-Cadastrados, só vai aparecer os cheques que foram pré-cadastrados no menu Financeiro, Cheques Recebidos, Cheques Recebidos Pré-Cadastrados. E nessa guia só é possível excluir esse tipo de cheque. Com relação ao histórico do cheque, aqui na tela de manutenção, você encontra a coluna Histórico, porém, algumas informações resumidas. Caso você queira visualizar um histórico mais completo, com uma sequência do que ocorreu com o cheque, você pode visualizar esse tipo de informação através do menu Financeiro, Cheques Recebidos, Cheques Recebidos. Toda vez que você recebe um cheque, o sistema cadastra o mesmo automaticamente nessa tela. Vamos abrir um cheque qualquer aqui só para exemplificar. Observe que através desse botão Consultar Histórico, você consegue visualizar a sequência do que ocorreu com o cheque. Então, nesse cheque que selecionamos, ele estava pendente nessa data, foi para compensação e depois foi baixado. Observe também que foi alterado o portador. Do portador 2, que era o portador de origem, ele foi para o portador 1. Com relação à organização dos campos na tela, se preferir, você pode alterar a posição das colunas. Para fazer isso, basta clicar sobre o nome da coluna e arrastar até a posição que você deseja. E através dessa opção, você também pode adicionar ou remover colunas. Basta marcar e desmarcar esses campos que o sistema vai adicionar ou remover. Na tela só vão aparecer as colunas que estiverem com essa opção marcada. E quando tiver muitas informações e cheques, você pode aumentar o tamanho dessa tela através desses botões. Dessa forma, é possível visualizar um número maior de cheques. Então essa é a rotina de manutenção de cheques recebidos.